casa será uma casa de bênção. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico sobre Jesus. No estudo de hoje, nós iremos aprender sobre uma característica que a Bíblia nos dá sobre Jesus e que tem um grande impacto na vida espiritual do ser humano. O tema de hoje é: Jesus é a luz para a sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos dois termos que são opostos entre si e que representam a condição espiritual em que as pessoas estão vivendo. São eles luz e trevas. Luz e trevas são termos que se opõem entre si e revelam a nossa condição espiritual. E refere-se ao fato de que a pessoa que está em plena comunhão com Deus, vivendo o plano e o propósito de Deus para a sua vida, ela vive na luz. Mas a pessoa que vive ao seu bel prazer, realizando os valores, vivendo os valores deste mundo, vivendo a sua vida sobre a influência do pecado e do diabo, essa pessoa vive nas trevas. Por isso são opostos. E no estudo de hoje nós iremos mostrar que Jesus é a luz para o mundo, é a luz para a sua vida, é a luz que dissipa as trevas do pecado na vida do ser humano. E veremos por que precisamos de Jesus em nossas vidas, por que precisamos desta luz. Eu quero convidar você a começarmos esse estudo olhando para a Bíblia, pois o nosso estudo ele está totalmente embasado na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para nós. E no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 12, nós lemos o seguinte: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, dizendo essas palavras, ele se reconhece e se apresenta como sendo a luz do mundo. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Meu querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com o ensinamento do próprio Senhor Jesus acerca da importância de nós, como pessoas criadas por Deus, à semelhança de Deus, vivermos para a glória de Deus. Mas o pecado, ele tem nos impedido e nos impede de vivermos esse plano de Deus, e por isso é necessário que o pecado seja removido das nossas vidas, é necessário que vençamos o pecado que nos afasta de Deus. Quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, vemos tantas coisas terríveis acontecerem ao nosso redor. Nós pegamos o jornal, olhamos, acessamos a internet, vemos nos telejornais e somos bombardeados diariamente com uma série de fatos terríveis na nossa vida. Guerras entre nações, uma guerra civil que toma conta de grandes cidades e até nações, famílias se deteriorando, se degradando entre si, pais contra filhos, esposo contra esposa, e nós vemos assim uma epidemia, doenças, famílias destruídas, cidades em um alto índice de violência, com alto índice de homicídio. Todos esses fatos nos revelam a condição humana que o ser humano vive. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz em 1 João capítulo 5, o versículo 19, o mundo todo está sob o poder do maligno. Isso significa que o maligno, que é Satanás, que é o diabo, ele tem exercido poder e domínio. O poder e o domínio do mal tem estado sobre o mundo. Ou seja, o ser humano está neste mundo e todas as coisas desse mundo estão sob o domínio e sobre o poder de Satanás. Sabe por que isso ocorre? Isso ocorreu em virtude do pecado que o ser humano cometeu. Isso deu autoridade ao diabo para exercer esse domínio sobre a terra. O homem, quando pecou lá no Éden, ele provocou a ira do Senhor, a ira de Deus, de modo que o pecado afastou o homem da presença de Deus. Porque o pecado é a razão de toda a escuridão em que nós vivemos. Toda dor, todo sofrimento do ser humano é consequência do pecado. E pecado é desobediência a Deus.
Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram porque desobedeceram a Deus, desobedeceram a uma ordem expressa de Deus, a um mandamento do Senhor, e isso fez com que eles se afastassem de Deus, como vai nos ensinar as Escrituras. E pouco tempo depois, o pecado já havia dominado toda a raça humana. Em Gênesis capítulo 6, versículo 12, nós lemos lá o seguinte: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Neste período, o pecado já havia tomado conta de todas as pessoas daquele tempo. Então nós vemos que o pecado é desobediência a Deus, e ele causa uma profunda tristeza no nosso Deus, porque Deus não nos criou para vivermos no pecado, mas ao contrário, Deus nos criou para nós desfrutarmos de um relacionamento com Ele. Mas segundo o que nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão separados da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos nos reconciliar com Deus, porque nós fomos criados para vivermos na presença de Deus, para vivermos para a glória de Deus, né? Para cumprirmos o plano e o propósito dele aqui na terra. Meu querido, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito através de você para se cumprir e se realizar neste mundo. Porém, o pecado tem impedido e quer impedir que nós vivamos esse plano e esse propósito de Deus. Por isso, qual a solução? Como é que nós podemos vencer o problema do pecado? Qual então a solução de Deus para o pecado? Como é que você pode vencer as trevas? Essa é a grande pergunta. A Bíblia vai nos mostrar que a solução é Jesus. A solução é Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Somente através da luz de Jesus podemos vencer as trevas do pecado em nossas vidas. A palavra luz, ela aparece por 23 vezes somente no Evangelho de João. E dessas 23 vezes, 21 das vezes, ela é usada como uma metáfora acerca de Jesus, dizendo que Jesus é a luz, que Jesus é luz e é a luz que pode dissipar as trevas do mundo. Quando Jesus disse ser a luz do mundo, o que ele queria dizer é que ele é a solução para as trevas em que o mundo está, que ele é a solução para dissipar o pecado na vida do ser humano e de todos os indivíduos da face da terra, e ele é a solução para o pecado, ele é o único meio de nós nos reconciliarmos com Deus. Então veja o que está escrito em João capítulo 1, versículos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é algo muito poderoso, de grande valor para a nossa vida, pois não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Quando Jesus chega na sua vida, o pecado tem que sair, a escuridão na sua vida tem que sair, o diabo tem que se retirar. Quando Jesus chega na sua vida ela é transformada, a sua vida ela é renovada pela presença gloriosa de Jesus em nossas vidas. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós podemos ter a certeza que Jesus prevalecerá contra o pecado, contra a morte, contra toda a escuridão em nossas vidas. Jesus é a solução para toda a escuridão e para o pecado em nossas vidas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, nós lemos o seguinte: nosso Salvador, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, lemos: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus declara a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre as trevas e sobre o pecado. Diante disso, o que devemos fazer?
Como vimos, Jesus é a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo, ele precisa também ser a sua luz. Ele precisa dissipar as trevas da sua vida, dissipar o pecado em sua vida. Por isso é que, se Jesus for o seu Senhor, você não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, Cristo de fato é a luz do mundo e derrotou a morte. Entretanto, as trevas só são dissipadas onde a luz está presente. Se Jesus não estiver presente na sua vida, a sua vida continuará sob o domínio do pecado, sob o domínio do diabo, continuará em trevas. Em João capítulo 8, versículo 24 e o versículo 51, nós lemos o seguinte: Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Nesse texto nós vemos a necessidade de crermos em Jesus como Senhor, como Deus, como Salvador, como luz para a nossa vida. Em João capítulo 12, versículo 46 diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja que Jesus diz: Eu vim como luz para pôr fim a toda treva e poder libertar aqueles que estavam escravos na escuridão, nas trevas, para que ninguém mais ande nas trevas, não permaneçam mais nas trevas, mas possam caminhar agora na luz que eu sou. Por isso, querido, se Jesus é a solução para os meus pecados, e se Jesus é a luz para a minha vida, por que que muitas pessoas têm dificuldade em crer e em obedecer Jesus e preferem continuar caminhando nas trevas? Por que que tantas pessoas resistem a Jesus e preferem continuar nas trevas? De acordo com João, isto ocorre porque muitas pessoas não querem que os seus pecados sejam questionados e revelados. Elas querem continuar vivendo na prática do pecado. Mas João capítulo 3, versículo 19 até o 21, nós lemos o seguinte: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Veja, querido, que o Senhor nos adverte: aquele que prefere continuar no caminho das trevas receberá condenação. Mas aquele que decide sair das trevas e receber Jesus como Salvador e pôr fim à escuridão e às trevas na sua vida, este viverá no caminho da luz, este receberá a vida eterna. Quantas coisas também aprendemos hoje. Aprendemos primeiramente que o mundo ele vive sobre o domínio do pecado, e isto é chamado na Bíblia viver sobre o domínio das trevas. Nós aprendemos que Satanás ele tem exercido domínio através da influência do pecado na vida do ser humano do nosso tempo, e que é preciso vencermos as trevas, vencermos o pecado através de Jesus, pois nós aprendemos também que Jesus é a luz para o mundo, é a solução para o pecado, é a solução para as trevas. Jesus é a luz que dissipa as trevas. E aprendemos finalmente que nós, seres humanos, que todo ser humano precisa receber Jesus como Senhor e Salvador para que as suas trevas pessoais, para que as suas práticas pecaminosas possam ser vencidas, derrotadas, e assim possamos receber o perdão e a vida eterna. Diante disso eu faço uma pergunta a você. Você reconhece que a sua vida está em trevas? E você deseja por fim a sua vida de escuridão e morte? Se você deseja fazer isso, eu convido você a deixar Jesus entrar na sua vida e a pôr fim a toda a escuridão, a todas as trevas e a todo o pecado na sua vida, através do perdão, através da salvação que Jesus oferece a você hoje.
Se você quer pôr fim à escuridão do pecado na sua vida e convidar Jesus para entrar na sua vida e ser o seu Salvador, o seu Senhor, eu convido você a orar comigo neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor possa dissipar todas as trevas, todo o pecado, e que o Senhor possa ser não só a luz do mundo, mas possa ser a luz da minha vida. Eu convido o Senhor a ser o meu Senhor, a entrar na minha vida, a fazer morada na minha vida, a partir de hoje, para toda a eternidade. Eu te peço perdão pelos meus pecados, me arrependo dos meus pecados e confesso que o Senhor é o meu Salvador pessoal a partir de hoje. Obrigado por ser a minha luz. Obrigado por ter morrido por mim. Obrigado por ter me salvado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Que você possa continuar. Semana que vem daremos continuidade a esta série de estudos sobre Jesus. Eu encorajo você a estar aqui participando. E caso tenha alguma dúvida, pergunte ao seu anfitrião, que tem algumas perguntas também a fazer com você neste momento para aprofundar no estudo que fizemos hoje. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, no nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção.